família, volto para comentar com vocês sobre hipocrisia. Quero dar uma pincelada na situação do Atlético e dar um conselho à torcida tricolor, e principalmente as pessoas que falam do Fluminense na mídia, mas que querem realmente o bem do Fluminense. Só aquelas que querem o bem do Fluminense, ok? E quero falar de a hipócrita que se fala, né? É hipócrita. Vou falar sobre isso e muito mais. Vou falar sobre um ex-comentarista em atividade. Vem comigo. Diga lá, mano velho. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo. É sempre bom tê-los por aqui. E já convido a vocês, se possível, se gostar do conteúdo, se gosta do nosso trabalho, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, faça aquele comentário inteligente, amigo, que só você sabe fazer, e compartilhe com os demais amigos, com os demais tricolores, para que a gente possa expandir o nosso horizonte. Valeu? E já viu o pré-jogo que eu deixei lá? Não viu ainda? Fiz um pré-jogo maneiro, batendo um papo rápido, objetivo, sobre a nossa estreia mais tarde. Inclusive, eu vou deixar aqui no final para vocês darem uma olhadinha, tá? Olha só, galera, eu quero abrir esse vídeo aqui comentando sobre a infantilidade da diretoria do Atlético. É uma infantilidade gritante. Chega assim a assustar. É assustar. Sabe aquelas pessoas que acham que só o pai dela que fez filho esperto? Todo mundo é trouxa? Vamos lá. Eles foram tentar negociar com o Mário e pediram para o Hulk não enfrentar o Galo. Se o Hulk vem para o Fluminense, o Hulk não poderia enfrentar o Galo. Olha só, isso não existe em lugar nenhum do planeta. Quando o jogador é emprestado, tudo bem. Mas quando é contratado, isso não existe. Mas o Mário, bom senso, malandro, que é o jogador, aprovou. Legal, tudo bem. Beleza. Que o Hulk, quando parasse, fizesse uma despedida pelo Galo. Porra, nada demais. Podia até fazer o Hulk veio pro Fluminense ter uma boa passagem. Poderia fazer um Atlético e Fluminense, Hulk jogando um tempo em cada time. Não vejo problema nenhum nisso. Só iria dar moral pro Hulk. Não vejo problema nisso. Mas aí vem a cereja do bolo. Quando eles viram que as duas propostas foram aceitas pelo Fluminense, eu tenho certeza que eles pensaram que o Fluminense não iria aceitar a primeira. Eu tenho certeza. Eles botaram essa condição absurda de querer os direitos de jogadores do Fluminense da base. Sabe por que eles fizeram isso? Não é porque foi uma estratégia de negociação. Não. Porque eles não querem perder o Hulk. Na verdade, não. Eles querem. É porque estão morrendo de medo da torcida. Para poder perder o Hulk como eles querem, eles têm que dar algo absurdo para a torcida do Atlético Mineiro. Então eles inventam essa coisa absurda que você não vai ver isso em qualquer outra negociação semelhante em qualquer clube do planeta. Só para você ver como é uma coisa tão tosca. É tão tosca. Então é irresponsável para fazer uma situação dessa. É infantil, cara. É uma responsabilidade um clube da grandeza do Atlético fazer uma proposta dessa. Porque clube nenhum no mundo vai aceitar isso. Ok? E agora para você, torcedor tricolor, e para você, jornalista tricolor, mas que é tricolor de verdade. Deixa esse caso cair no esquecimento. A janela só fecha dia 3. Deixa cair. 3 de março. Também conhecido como véspera do meu aniversário. Deixa cair, parceiro. Deixa cair no esquecimento. Mário Bittencourt não vai esquecer. Se ele tiver que vir para cá, ele virá. Ok? Ele virá. Eu acho que eu conheço a diretoria tricolor. Eu já falei para vocês que eu tenho a convicção, eu tenho a intuição
de que o Nino vai ser liberado nessa janela ainda. Ninguém está falando isso. Ninguém está afirmando isso. Estão dando como certo para maio. Eu, aqui, lutamos junto Flusão, Lealdade Tricolor, eu, Portela Leite, estou falando para vocês. Eu estou com uma expectativa muito grande do Nino ser liberado a qualquer momento. O Zenit já contratou 2 zagueiros, não precisa do Nino. É só questão de bom senso. Eu não acredito que eles sejam tão sacana desse jeito. Então vamos aguardar para ver, ok? E deixo claro que não é informação, tá? É intuição. Sei lá, meu sentimento. E que vai chegar um outro jogador. Não sei que posição. Não sei se é o Hulk, pode ser até o próprio Hulk. Não sei. Sei que vai chegar um outro jogador aí de renome para nos ajudar na Libertadores. Mas isso é intuição. Deixa a minha diretoria trabalhar na encolha. Deixa de trabalhar quieto. É a melhor forma de trabalhar. Para de querer achar jogador pro Fluminense. Ah, e tem um jogador argentino? Tem um jogador senegalês? Tem um jogador africano? Tem um jogador russo? Meu irmão, deixa os caras trabalhar. Tem um staff lá para isso. Aguarde e confie. Se contratar ou não, no final da janela vamos saber. Aí, de acordo com a observação de vocês, vão caber reclamar e questionar, né? Ou apoiar e aplaudir. Mas vamos aguardar. Deixa os caras trabalhar sem desespero. Não vamos botar desespero nos caras, pô. Quanto mais... O segredo é a alma do negócio. Eu penso assim, e você? O que você acha? Deixa teu comentário aí. Família, e tem uma outra coisa que... Como é que a gente vê as coisas e não entende como é que aquele elefante subiu no poste. Tem um ex-comentarista em atividade, pelo menos essa é a minha percepção sobre ele. Vida pessoal do cara, não sei, não conheço. Pode ser gente boa pra cacete. Só que tem um detalhe, irmão. Falou mal do Flusão, falou de mim. E na verdade, se falar mal de qualquer instituição, cara, eu sou contra. Por quê? Porque a instituição, o CNPJ, ela tem que ser respeitada sempre. O CPF de quem administra, nem tanto. Vai depender da sua postura, da sua conduta. Né? Então, esse cidadão aí chamado Flávio Prado falou essa asneira nesse podcast. Deu zebra. Acompanha comigo essa asneira que esse cidadão falou. Que legal. Hoje e aí eu torço pelo meu amigo. Até mesmo que no Fluminense. Que é um time que eu não tenho a menor admiração. Que já me processou 2 ou 3 vezes e tá perdeu brincando. todas. E teve aquele negócio com a Portuguesa. Mas por causa dos rebaixamentos? Sim, por causa do agora Portuguesa. Eles te processaram o clube? E perderam. Oficialmente? E perderam. Perderam. Então eu não respeito nem o Fluminense nem a Portuguesa. Não respeito nenhum dos dois. Nem a Portuguesa? Não, claro que não. Claro que não. Ué, não tem um negócio desse sem 2. Então eu não respeito. Eu não respeito. É português e tal. Por mim, mas qual foi o motivo do processo no papel lá? Porque eu falei que fizeram que teve acordo. Esse esquema e tal. Eu não lembro como é que foram as palavras. E eles entenderam que foram palavras ofensivas e tal. E tá no direito deles também de processar. O meu problema não é o processo. O meu problema é tudo isso que aconteceu. Aquela história dele subir sempre através de tribunal. Então eu nunca gostei, eu não gosto disso. Não acho legal. E curiosamente, essas histórias que eu nunca contei pra ninguém. Eu sou o Flávio Prado usurpador, né? O verdadeiro Flávio Prado era o meu tio. Eu sou Flávio Corrêa do Prado Sobrinho. O verdadeiro Flávio Prado era o meu tio. O Flávio Prado original era doente pelo Fluminense, sabe Deus por quê. E era aqui de São Paulo. Era da Penha. Lá, não tem nada a ver, né? Naquela época tinha negócio da Rádio Nacional, que ela passava. Sim. E ele fazia barbaridades. Eu não conhecia esse meu tio. Ele fazia barbaridades, ficava subindo em rádio para ouvir o jogo do Fluminense. Sabe Deus por quê. Agora você veja o tamanho da hipocrisia. Ele se diz um paladino da moralidade. Mas ele, em momento algum, ele vai buscar o verdadeiro responsável. Ele afirma que o Fluminense processou ele pelo que ele falou das armações e tal. Mas quem processou a Portuguesa não foi o Fluminense. Não foi o Fluminense não processou a Portuguesa. O Fluminense entrou depois do processo
entrou como parte interessada. O Mário Bittencourt não foi lá botar processo na Portuguesa. Pelo contrário, o Fluminense já tinha mandado embora Rodrigo Caetano, já estava reformulando o elenco para jogar a Série B, quando aconteceu a bomba. O Fluminense nem sabia disso. Tem um outro clube do Rio de Janeiro que processou a Portuguesa, eles que entraram no STJ contra a Portuguesa. É esse clube que fez o reboliço todo, não foi o Fluminense. Repito, o Fluminense entrou depois como terceira parte, como interessado no assunto. Tipo, opa, quero analisar essa briga aí, vamos ver o que vai sobrar dessa briga. Foi isso que o Mário Bittencourt fez. Repito, o Fluminense não acionou a Portuguesa. Aí ele fala que o Fluminense processou ele porque ele falou do esquema dos dois, que não sei o quê. E qual juiz que daria ganho de causa para ele se ele está fazendo uma análise errada do que ocorreu? Será que o juiz não podia falar para ele, olha só, meu cidadão, você está equivocado. A diretoria do Fluminense, o clube Fluminense, tem razão em te processar, porque você está acusando ele de uma coisa que ele não fez. Quem processou foi o outro clube. Quem processou a Portuguesa, que botou lá no... denunciou a Portuguesa, né? Não é processar o correto. É denunciar a Portuguesa, não foi o Fluminense. Foi um outro clube. Mas o outro clube é do sistema. Faz parte da panela. Aí ele não quer falar, né, amigo? Ele não quer denunciar. Alô, Flávio Prado. Faz o negócio, irmão. Pega lá a tabela final daquela competição e vê quem tá acima da Portuguesa, porra. Vê quem tá acima da Portuguesa. Se você não gosta do Fluminense, tudo bem. Aqui ninguém gosta de você também. É mais livramento do que outra coisa. E se seu tio era tricolor doente, o que ele viu no Fluminense? Ele só viu a máquina tricolor, pô, só isso. Ah, o que ele viu no Fluminense? Viu o Rivelino, Paulo César Caju, Búfalo Gil, Manfrini. Só viu a máquina tricolor, pô. Ué, mas isso ficou no passado. Mas é só para demonstrar um pouquinho da hipocrisia e da má vontade de como nós somos tratados lá fora. Mesmo que seja mentira, falácia, eles falam sem qualquer medo de represália. Parece até uma outra coisa que eu conheço. E não está muito longe, não. Ali o cavaco e o pau tá coladinho. É por isso que eles têm essa liberdade toda para falar besteira. Só que meu ouvido não é pinico. Eu tenho que pegar a realidade e trazer para a torcida tricolor. O torcedor tricolor que não conhece a verdade, chega lá, dá uma olhadinha nessa tabela aí. 2013. Vê aí como é que ficou a tabela. A Portuguesa foi o primeiro time rebaixado ali. Vê qual o primeiro time acima da Portuguesa. Depois vem o Fluminense. É esse time do sistema que é protegido pela CBF, que é protegido pela emissora. São eles que entraram no recurso contra a Portuguesa. O Fluminense não fez isso. O Fluminense, na verdade, nunca entrou com recurso contra qualquer clube para se manter na primeira divisão. E quem não sabe da história, quem não conhece a história do futebol, quem não conhece a história do Fluminense, irmão, para de falar asneira, que é melhor para vocês. Pelo menos vocês não passam papel de burro, né? Aí, tamo junto. Família Tricolor, eu vou ficando por aqui. Tamo juntão, Lealdade Tricolor sempre. Até a próxima e a gente se vê por aí. Ok? É uma fábrica de falar besteira, cara.